3 meses passaram-se depressa e chegou o momento tão ardentemente desejado por Teresa. No dia 9 de abril de 1888, data em que celebrava a festa da Anunciação, Teresa entra para o Carmelo de Lisieux. A despedida de seu pai foi uma cena marcante e comovedora. Quando ela se ajoelha e pede a bênção paterna, Louise Martin ajoelha-se junto à sua pequenina Teresinha e abençoa-a. Gesto nobre, puro e cheio de significado para 2 corações que se amam e se entendem. Foi com fé que Luís aceitou a separação de sua rainhazinha. Ah, que momento aquele! É preciso ter passado por ele para saber o que é. Alguns instantes depois, as portas da Arca Santa fecharam-se atrás de mim e recebi os abraços das queridas irmãs que me serviriam de mães e que doravante ia tomar por modelo em minhas ações. Enfim, meus desejos estavam satisfeitos. Minha alma experimentava uma paz tão doce e profunda que seria impossível exprimi-la. Como todas as postulantes, fui conduzida ao coro logo após minha entrada. Depois segui Madre Maria de Gonzaga pelos diversos lugares da comunidade. Tudo me encantava, julgava-me transportada a um deserto. Estava plenamente recompensada de todas as provações. Com que profunda alegria repetia estas palavras: estou aqui para sempre, para sempre. Teresinha achou a vida religiosa tal qual a imaginara. Nenhum sacrifício a surpreendeu e, no entanto, seus primeiros passos encontraram mais espinhos do que rosas. Transplantada sobre a montanha do Carmelo, devia desabrochar a sombra da cruz. As lágrimas, o sangue de Jesus tornaram-se seu orvalho e seu sol foi a face adorável, velada de lágrimas. Até então, não tinha perscrutado a profundidade dos tesouros escondidos na Santa Face. Por meio de Paulina, aprendeu a conhecê-los, sendo sobretudo no período mais agudo da doença de seu pai, onde se sentiu impelida a esta devoção. No dia 10 de janeiro de 1889, aos 16 anos, Teresa inicia o seu noviciado e é acrescentado ao seu nome Sagrada Face. A cerimônia da tomada de hábito para o Senhor Martin foi seu triunfo, sua última festa neste mundo. Após ter abraçado pela última vez seu querido rei, voltou à clausura. Havia ficado encantada com a beleza de sua festa. Nada havia faltado, nem mesmo a neve, pois sempre desejou que no dia de sua tomada de hábito a natureza estivesse como ela, enfeitada de branco. Nossa mestra, Madre Maria dos Anjos, era uma verdadeira santa, o tipo acabado das primeiras carmelitas. O dia inteiro eu estava com ela, pois me ensinava a trabalhar. Sua bondade comigo era sem limites, e no entanto minha alma não se dilatava. Só com esforço me era possível fazer direção. Não estando habituada a falar de minha alma, não sabia como exprimir o que se passava nela. Um dia me disse rindo na recreação: minha filhinha, parece-me que vós não deveis ter grande coisa a dizer a vossas superioras. Por que, madre, dizeis isso? Porque a vossa alma é extremamente simples, mas quando fordes perfeita,
sereis ainda mais simples. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais simples fica. Teresa praticou sempre as virtudes heróicas, pelo grau e pela continuidade de seus esforços. Viveu em uma harmonia maravilhosa entre corpo e alma, entre teoria e ação, entre vida e fé, entre instintos e ideias, entre sentimentos e razão. Nada de precipitado havia na sua conduta. Ela tinha um domínio de si mesma, e isso era muito notável. Até o sacristão podia reconhecê-la quando ia trabalhar no interior do mosteiro, pelo seu caminhar sempre tão digno. Os testemunhos dos contemporâneos de Teresa são unânimes, relatados no seu processo de beatificação e canonização. Apesar de ser jovem, Teresa mostrou-se desde o começo de sua vida no Carmelo uma perfeita religiosa. Jamais dizia a irmã Inês de Jesus que a viu cometer a menor infidelidade. O que mais a tocou foi a sua humildade. Ela se ocultava sempre. O que a caracterizava, sobretudo, era sua perfeita igualdade de humor. Não importava o momento. Ela vos recebia sempre com aquele amável sorriso que lhe era habitual. Seu pai havia sido acometido de uma grave doença chamada arteriosclerose, que era perda de memória, apagando-lhe as faculdades mentais, fase de grande cansaço e dificuldades motoras. Os 3 anos de martírio de seu pai foram os mais amáveis de toda a sua vida. Ela beberia o mais amargo e o mais humilhante de todos os cálices. Assim decorreu o seu noviciado. Foi longo para Teresinha. Sua profissão, precedida de 8 dias de retiro, foi uma experiência de aridez, solidão e sofrimento. Nas vésperas de sua profissão, elevou-se em sua alma uma tempestade como jamais vira, colocando em dúvida a sua vocação. O demônio a inspirava de que ela não havia sido feita para a vida do Carmelo. Chamou sua mestra e apresentou o estado de sua alma. Com esse ato de humildade, a tentação foi embora, permitindo que fosse inundada por uma paz que ultrapassava todos os seus sentimentos. Na manhã do dia 8 de setembro de 1890, professou os seus votos, tornando-se esposa de Jesus. Logo depois, recebia o véu negro em uma cerimônia pública no dia 24 do mesmo mês. Foi um dia todo velado de lágrimas. Papai não estava presente para abençoar sua rainha. O padre estava no Canadá. O senhor bispo, que devia almoçar em casa de meu tio, ficou doente e também não veio. Enfim, tudo foi tristeza e amargura. Entretanto, a paz, sempre a paz, achava-se no fundo do cálice. Jesus permitiu que naquele dia eu não conseguisse reter as lágrimas, e minhas lágrimas não foram compreendidas. Com efeito, tinha suportado sem chorar provas bem maiores, mas era ajudada por uma graça poderosa. Pelo contrário, no dia 24, Jesus deixou-me entregue às minhas próprias forças e mostrei quanto eram pequenas. Depois de sua profissão, Teresa percebeu que seu amor aumentara cada vez mais para com Deus
e que era necessário ampliar o seu coração para poder abraçar o mundo inteiro no seu amor. Sentiu-se realmente como rainha e um grande desejo em sua alma de libertar as almas do purgatório e converter os pecadores. Ofereceu-se a Jesus, pedindo que sua vontade se tornasse perfeita, se igualando à dele. Ó Jesus, meu divino esposo, que eu jamais perca a segunda veste de meu batismo, que as coisas da terra jamais consigam perturbar a minha alma, que ninguém perturbe a minha paz, Jesus. Só te peço a paz e também o amor infinito sem outro limite além de ti. O amor que já não seja eu, mas tu, meu Jesus. Dá-me cumprir meus votos em toda a sua perfeição e faz-me compreender o que deve ser uma esposa tua. Tendo passado 2 meses de profissão de Teresinha, morre a Madre Genoveva, no dia 26 de novembro de 1891, fundadora do Carmelo de Lisieux. Teresinha havia sonhado, após a sua morte, que ela lhe dera como testamento seu coração. Ao completar 19 anos, Teresinha foi a segunda encarregada da sacristia e, ficando sozinha no ofício, era ela quem deveria assumir todas as responsabilidades. A comunidade havia sido acometida de uma epidemia de gripe maligna, o que causou a morte de 3 irmãs. Nesta época, estava sozinha na sacristia. Estando gravemente enferma a primeira de ofício, era eu quem devia preparar os enterros e abrir as grades do coro para a missa. Durante este tempo, o bom Deus concedeu-me muitas graças de força. Pergunto-me agora como pude fazer, sem medo, tudo o que fiz. A morte reinava por toda parte. As mais doentes eram cuidadas por aquelas que mal se arrastavam. Contudo, no meio deste abandono, sentia que o bom Deus velava sobre nós. Durante todo este tempo em que a comunidade estava sendo provada, tive a inefável consolação de receber todos os dias a Santa Comunhão. Estava muito contente por tocar nos vasos sagrados, por preparar os panos sagrados destinados a receber Jesus. Sentia que devia ser muito fervorosa e lembrava-me com frequência desta palavra dirigida a um diácono: Sede santo, vós que tocais os vasos do Senhor. Por causa da epidemia no Carmelo, Madre Maria de Gonzaga permanece no cargo de superiora, sendo as eleições adiadas por 1 ano. No dia 20 de fevereiro de 1893, Irmã Inês de Jesus, Paulina, é eleita priora. Tamanha foi a felicidade de Irmã Teresinha, pois Paulina seria seu Jesus vivo e novamente sua mãezinha. Madre Maria de Gonzaga assume o noviciado e Irmã Teresinha é sua ajudante, deixando a sacristia e assumindo o ofício de pintura. Deus havia lhe concedido dons naturais para a pintura, poesias e compor peças de representações, e tudo isso não a levou à vaidade, mas se fez aproximar ainda mais de Jesus, que quis realizar esses seus desejos que permaneciam escondidos no fundo de seu coração. No Carmelo, seus hábitos de mortificação se estenderam a todas as coisas. Ela jamais perguntava por notícias. No refeitório,
A serva de Deus aceitava sem nunca se lastimar que se lhe servissem os restos dos alimentos. Jamais apoiava as costas, nada pedia de licenças diferentes da comunidade. Fazia seus ofícios e não se poupava em doação e amor pelas irmãs. Não foi sempre com esses transportes de alegria que pratiquei a caridade. No começo de minha vida religiosa, Jesus quis fazer-me sentir quão doce é vê-lo na lama de suas esposas. Durante a oração da tarde, fiquei por muito tempo na frente de uma irmã que tinha uma mania estranha, e penso eu, muitas luzes raramente se serviam de um livro. Logo que esta irmã chegava, punha-se a fazer um estranho barulhinho, semelhante ao que se faz esfregando duas conchas uma contra a outra. Devo dizer, minha madre, quanto este barulhinho me aborrecia. É impossível. Tinha a vontade de virar a cabeça e olhar para a culpada, que certamente não percebia seu tique. Mas no fundo do coração, sentia que era preferível sofrer isto por amor ao bom Deus e para não magoar a irmã. Mas, embora sofrendo, procurava o meio de não fazê-lo com aborrecimento, mas com alegria e paz, pelo menos no íntimo da alma. Esforçava-me, então, por amar o barulhinho tão desagradável. Punha minha atenção em bem escutá-lo, como um encantador concerto, e toda a minha oração se passava em oferecer este concerto a Jesus. Uma santa que mereceu uma veneração especial de Teresa foi Joana d'Arc. Desde pequena se tornara sua devota, com um laço de união profunda na paixão pela qual passou. Entre as suas poesias e peças teatrais, escreveu 2 peças sobre Joana d'Arc. Antes de sua morte, Teresinha ainda comentara o que escrevera sobre Joana d'Arc e observara que a peça que compôs, em janeiro de 1895, colocava todos os seus sentimentos sobre a morte. Recebera forte influência de sua heroína no pensar e no agir, e desde seus verdes anos ela foi sua inspiração viva. Todavia, o mais íntimo de seus desejos, o maior de todos, que jamais pensava ver concretizado, era a entrada de sua querida Celina para o mesmo Carmelo que se encontrava. Tal sonho lhe parecia inacreditável. Viver debaixo do mesmo teto, tomar parte das alegrias e tristezas da companheira de sua infância. Confiara a Jesus o futuro de sua querida irmã. Na primavera do ano de 1894, Teresinha começa a sofrer da garganta, sem saber, já era o início de sua doença. No dia 29 de julho do mesmo ano, faleceu o Sr. Luiz Martin, retornando ao bom Deus após cumprir sua missão na terra. Em sua última visita ao Carmelo, suas únicas palavras foram: até o céu. Nosso anjo também estendeu suas brancas asas. Estava pronto para voar bem longe, a fim de encontrar Jesus. Ah, como sofrera! Enfim, do alto do céu, meu querido rei, que na terra não gostava de demoras, apressou-se em resolver os negócios tão complicados de sua Celina, e no dia 14 de setembro ela se juntava a nós. Quantos motivos não tenho para agradecer a Jesus, que soube satisfazer todos os meus desejos. Agora já não tenho mais nenhum desejo, a não ser o de amar a Jesus até a loucura. Ele me deu a minha querida Celina, a flor por mim desejada. Já não desejo outra. Dela lhe faço oferta como o mais formoso dos meus ramalhetes. Suas lutas e dores
são coroadas por um grande presente de Deus. Desde o tempo de Madre Teresa de Jesus, nunca um Carmelo acolhera 4 irmãs em um mesmo mosteiro. Teresinha irradiava gratidão ao Senhor por mais essa dádiva em sua família. Celina recebe o nome de Irmã Genoveva e torna-se postulante aos cuidados de Irmã Teresinha, que, embora mais nova em idade, demonstra-lhe, pelos exemplos e palavras, uma maturidade adquirida na forja da espiritualidade carmelitana. Para consolidar ainda mais a sua vocação de ser o amor, foi-lhe inspirado por Deus, após a missa em comemoração à Santíssima Trindade, no dia 9 de junho de 1895, que se oferecesse como vítima de holocausto ao amor misericordioso. Compôs ela própria a oração de oferecimento ao amor misericordioso e obteve permissão da priora para que fizesse com Celina a oferta a esse grande amor. E diante da imagem de Nossa Senhora das Vitórias, as duas fizeram a sua consagração. Quero, ó meu bem-amado, a cada batida de meu coração, renovar essa oferenda um número infinito de vezes, até que, uma vez dissipadas as sombras, eu possa redizer o meu amor em um face a face eterno. Em sua época, os relatos de vida de santos era para Teresinha uma visão distante do que ela própria poderia praticar e viver, pois esses santos mostravam vidas de grandes mortificações, penitências e vias de santidade pelas quais Teresinha não conseguia caminhar e, com suas próprias palavras, diz que não conseguiria subir a rude escada da perfeição. Teresinha começa a buscar com intensidade o profundo sentido do seu chamado, sua vocação no Carmelo, sua missão na Igreja. E essa busca dava-se com intensa vivacidade dentro do seu coração, que era imensamente fortalecido pelo grande desejo de ser santa. Ser tua esposa, ó Jesus, ser carmelita, ser por minha união contigo, Mãe das almas, deveria ser bastante para mim. Não é assim. Sem dúvida, estes 3 privilégios bem constituem a minha vocação: carmelita, esposa e mãe. Ela sente em si mesma o desejo de abranger todas as vocações, todas as missões. Sente a vocação de guerreiro, de sacerdote, de apóstolo, de doutor, de mártir. Sente afinal a necessidade, o desejo de realizar por Jesus todas as obras, as mais heróicas. Quisera percorrer a terra, pregar o nome de Jesus e implantar no solo infiel a cruz gloriosa. Porém, uma só missão não bastaria. Quisera anunciar ao mesmo tempo o Evangelho nas 5 partes do mundo, mas quisera, sobretudo, derramar seu sangue por Jesus até a última gota. O martírio foi o sonho de sua juventude, que cresceu nos claustros do Carmelo. É conduzida por impulso interior a procurar nas cartas de São Paulo uma resposta do Senhor para esses seus anseios. Os capítulos 12 e 13 das primeiras epístolas aos Coríntios caíram sob meus olhos. Li no primeiro deles que nem todos podem ser apóstolos, profetas, doutores. A resposta era clara, mas não satisfazia os meus anseios. Não me dava paz. Sem esmorecer, dei continuidade à leitura, e a frase seguinte consolou-me: aspirai, pois, aos dons mais perfeitos, mas vou mostrar-vos ainda uma via mais excelente. E o apóstolo explica como todos os dons mais perfeitos nada são sem o amor, que a caridade
é o caminho que conduz seguramente a Deus. Compreendi que se a Igreja tinha um corpo composto de vários membros, não lhe faltava o mais necessário, o mais nobre de todos. Compreendi que a Igreja tinha um coração e que o coração era ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da Igreja atuarem e que se o amor se extinguisse, os apóstolos já não anunciariam o Evangelho e os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor abrange todas as vocações, alcançando todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, é eterno. Ó Jesus, meu amor, minha vocação, encontrei-a afinal. Minha vocação é o amor. Foi assim que ela entendera seu caminho para Deus, sua pequena via, que será sempre a do abandono, da entrega confiante nas mãos daquele que a ama em sua extrema pequenez. Esse caminho, essa descoberta de Teresinha é que faz dela a santa dos tempos atuais, a santa dos tempos modernos. Ela ensina nessa sua descoberta um caminho novo para se achegar a Deus, amá-lo e fazê-lo amado. É o caminho que ela quer ensinar a todos, ser demonstração de amor para todos os que convivem com ela, fazer tudo, aceitar tudo com e por amor. Foi exatamente isso que ela mesma fez em seu Carmelo. Sempre desejei ser santa. Comparando-me com os santos, sempre constatei que há entre eles e eu a mesma diferença que existe entre uma montanha, cujo nome se perde nos céus, e o grão de areia, obscuro, calcado aos pés dos caminhantes. Ao invés de me desanimar, disse a mim mesma: o bom Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. Posso então, apenas de minha pequenez, aspirar à santidade. Ficar maior não me é possível. Devo suportar-me tal qual sou, com todas as minhas imperfeições, mas quero, contudo, procurar o meio de ir para o céu por um caminhozinho bem reto, bem curto, uma pequena via inteiramente nova. Quanto a mim, também desejei encontrar um elevador para subir até Jesus, pois sou muito pequena para subir a rude escada da perfeição. Então, fui procurar nos livros sagrados a indicação do elevador e objeto de meus desejos. O elevador que deve fazer-me subir até o céu são os vossos braços, Jesus. Por isso, não preciso crescer. Devo, pelo contrário, permanecer pequena e tornar-me cada vez mais pequena. Os exemplos que nos deixou demonstram suas lutas e suas vitórias em ser sempre o amor dentro de sua comunidade. Com as irmãs mais difíceis, ela tinha tratos especiais de amor. Sorria-lhes, prestava-lhes favor, tinha para com elas as mais cordiais palavras e gestos, mesmo sem ser retribuída ou até mesmo sendo perseguida por isso. No Carmelo, Teresa descobriu que não existem inimigos, mas existem afinal simpatias. Sentia atração por uma irmã, ao passo que outra vos faria dar grande volta para evitar encontro com ela. Assim, até sem perceber, a mesma se torna alvo de perseguição. Jesus lhe adverte que a esta irmã é preciso amá-la, ainda que seu modo de proceder a leve a supor que não a ama, e não basta amar, é preciso dar prova disto. Muitas vezes também, quando não estava no recreio, tendo algumas relações por causa de ofício com esta irmã, e sendo meus combates por demais violentos, fugia tal qual um desertor. Como ignorasse absolutamente o que sentia por ela, nunca suspeitou dos motivos de minha conduta,
e continuo persuadida de que seu caráter me é agradável. Um dia no recreio, disse-me mais ou menos estas palavras, com um ar muito contente. Poderias dizer-me, minha irmã Teresa do Menino Jesus, o que tanto vos atrai em mim? Cada vez que me olhais, vos vejo sorrir. Ah, o que me atraía era Jesus escondido no fundo de sua alma. Jesus, que torna doce o que há de mais amargo. Respondi-lhe que sorria porque ficava contente de vê-la. Pelo pequeno caminho, Teresinha vai descobrindo como conquistar e possuir sua paz. O abandono, fruto do amor, dá-lhe total confiança e ensina-lhe a se entregar plena e completamente nas mãos do Senhor. Esse amor para ela concretizava-se na perfeita submissão, no desejo ardente e constante de fazer sempre a vontade de Deus. Depois desta descoberta, Teresa correu, voou nos caminhos da santidade. Nada poderia detê-la. Considero-me como um fraco passarinho, coberto apenas de uma leve penugem. Não sou águia, dela tenho simplesmente os olhos e o coração, pois apesar de minha pequenez extrema, ouso fixar o sol divino, o sol do amor, e meu coração sente em si todas as aspirações da águia. O passarinho quisera voar até este brilhante sol, que encanta seus olhos. Quisera imitar as águias, suas irmãs, que vê elevarem-se até o foco divino da Trindade Santa. Mas, ai, tudo o que pode fazer é levantar suas asinhas. Voar, porém, não está ao seu pequeno alcance. O que irá fazer? Morrer de tristeza, vendo-se tão impotente? Oh, não! O passarinho nem sequer vai se afligir. Com audacioso abandono, quer continuar fixando seu divino sol. Nada seria capaz de assustá-lo, nem o vento, nem a chuva. E se as sombrias nuvens vêm esconder o astro do amor, o passarinho não mudará de lugar. Sabe que para além das nuvens o sol brilha sempre e que seu esplendor não poderia eclipsar-se um só instante. Um forte desejo que Teresa tinha em seu coração era ter um irmão sacerdote, e Deus realizou-lhe sua vontade. Um dia, quando lavava roupas, Teresa foi chamada pela priora para saber que seria confiado às suas orações um futuro sacerdote e missionário que pedia orações ao Carmelo. Tratava-se de Maurice Bellier, um jovem de 22 anos. Com muita alegria, Teresinha aceitou ser sua irmã espiritual, fazendo pequenos sacrifícios por ele. Mais tarde, foi-lhe confiado outro sacerdote e missionário, Adolphe Roulin, que depois de ordenado, seria enviado para as missões na China. Desde muito tempo, tinha um desejo que me parecia completamente irrealizável, o ter um irmão padre. Pensava muitas vezes que se meus irmãozinhos não tivessem voado para o céu, teria tido a felicidade de vê-los subir ao altar. Mas já que o bom Deus os escolheu para fazê-los anjinhos, não podia esperar mais ver o meu sonho se realizar. E eis que não somente Jesus me deu a graça que desejava, mas ele me uniu, por laços da alma, a 2 de seus apóstolos, que se tornaram meus irmãos. Assim é que hoje ela pode ser chamada pela Igreja de padroeira das missões, pois mesmo sem nunca ter saído dos claustros,
do seu Carmelo, foi irmã de caminhada dos sacerdotes e missionários. Acreditava que podia estar sempre unida às sombras de um missionário pelos laços da oração, do sofrimento e do amor. O apóstolo da oração não é, por assim dizer, mais elevado do que o da palavra? Nossa missão como carmelitas é formar operários evangélicos que salvarão milhares de almas, das quais seremos mães. Afinal, quero ser filha da Igreja e rezar pelas intenções do nosso Santo Padre, o Papa, por saber que as suas intenções abarcam o universo. Eis aí o objetivo fundamental da minha vida. Na noite de Quinta-feira Santa, 3 de abril de 1896, Teresinha ficou na capela em adoração ao Santíssimo Sacramento até meia-noite. Em sua reta observância da regra, ela não quis verificar o que era, pois isso implicaria em ter que acender a lâmpada, que a essa hora já estava e devia permanecer apagada. Só no dia seguinte pode constatar, era sangue. Não se angustiou nem teve medo, sentia paz e no dia seguinte disse à sua priora o ocorrido e afirmava estar bem, suplicando que não lhe fosse concedido nada de especial. Ah, minha alma encheu-se de grande consolação. Estava intimamente persuadida de que Jesus, no dia do aniversário de sua morte, me queria fazer ouvir um primeiro chamado. Era como que um murmúrio suave e distante, a anunciar-me a chegada do esposo. Na noite seguinte, o mal se repete. Teresinha é socorrida e atendida pelo médico que atende ao Carmelo. Os remédios não aliviavam nada dos sofrimentos. Mesmo assim, não reclamava. Só agradecia a Deus pela enfermidade. Apesar das dores e do cansaço, ela não se poupava. Andava pelo claustro sob os rigores do inverno, sem pedir nenhuma licença especial e exclusiva, diferente das demais irmãs. Na capela, continuava a oferecer seu pequeno sacrifício de nunca se recostar às cadeiras, mesmo quando mal podia respirar. Demonstrava sempre alegria a todas as irmãs que dela se aproximavam. Sentia imensa dificuldade em subir e descer escadas. Passava as noites com febre e frio, tossia e expelia constantemente sangue. Isso fazia com que a comunidade não percebesse a gravidade e intensidade da doença e seu avanço. Quando o quadro de Teresinha se agravou, a olhos vistos, a então priora, Madre Maria Gonzaga, desdobrou-se mais do que uma mãe para Teresinha. Teresa via-se na posse de uma fé tão viva, tão lúcida, que a ideia do céu constituía toda a sua felicidade, seria sua eterna recompensa. A esperança de ir para o céu punha-me num transporte de alegria. No princípio de abril, fim da quaresma de 1897, Teresinha cai gravemente enferma, apresentando diariamente, por volta das 15 horas, um estado febril. Por esta época, já tem dificuldade para digerir os alimentos. No fim do mês, começam as hemoptises pela manhã. Encontrava-se desde alguns dias na enfermaria do pavimento térreo. Havia parado de redigir o manuscrito e Madre Inês deu início às anotações que depois foi constituído como o caderno amarelo dos últimos colóquios. Em 6 de julho, teve uma inesperada piora. Iniciou uma série de hemoptises que duraram até 5 de agosto. A tosse persiste, sobretudo de noite
e a doença faz rápidos progressos. Sente ainda bastante força para responder às inúmeras perguntas de Madre Inês e suas irmãs e concorda com a ideia de um aproveitamento póstumo de todas as anotações para a redação da circular do necrológio, que, segundo o costume, será enviada a todos os Carmelos. Pressente que sua atuação póstuma se estenderá muito além da difusão de um livro que se fará sentir no mundo inteiro e repete promessas cheias de mistério. Voltarei, descerei. Sinto sobretudo que minha missão vai começar. Minha missão de fazer amar o bom Deus como eu amo, de indicar às almas minha pequena trilha. Se o bom Deus atender meus desejos, meu céu se passará na terra até o fim do mundo. Sim, quero passar o meu céu a fazer o bem na terra. Paulina, então, não saía de perto da irmã enferma para anotar tudo o que ela podia dizer. As suas 3 irmãs estavam cada vez mais certas de que Teresa tinha atingido nesta terra alto grau de santidade, e isso as levavam a quererem recolher cada uma de suas palavras para transmiti-las depois à posteridade. Contra toda a expectativa, Teresinha controla por hora a crise e entrega-se, porém, a um total abandono a Deus. O sofrimento atinge o auge no fim de agosto e sofre atrozmente a cada respiração. Que seria de mim se o bom Deus não me desse força? Não se faz ideia do que se é sofrer assim. Oh, como se deve rezar pelos agonizantes! O que me atrai na pátria celeste é a esperança de amar finalmente a Deus, como desejei tanto, e o pensamento de poder fazê-lo amado por uma multidão de almas que o louvarão eternamente. Em uma poesia composta de 15 estrofes, Teresinha sintetiza de maneira graciosa, profunda e compreensível os temas fundamentais de sua espiritualidade, o meio para possuir e ser possuída pelo amor. Viver de amor é viver tua vida. Viver de amor não é sobre esta terra. Viver de amor é dar-se sem medidas. Viver de amor é navegar sem cessar, semeando a paz e a alegria em todos os corações. Eis aí o meu céu, eis o meu destino, viver de amor. Em 8 de setembro, coberta de flores, festeja o 7º aniversário de sua profissão e chora de gratidão por ver-se tão cercada de mimos e delicadezas do bom Deus. Agora parece-me que nada me impede de voar deste mundo, pois grandes desejos já não os tenho, senão o de amar até morrer de amor. Desde minha entrada na arca bendita, sempre pensei que se Jesus não me arrebatasse bem depressa para o céu, minha sorte seria a da pombinha de Noé. Estou, porém, disposta a voar para outro campo de luta, se o divino general manifestar seu desejo. Na manhã do dia 29 de setembro, estava tomada de uma terrível agonia, sem poder respirar. A comunidade foi chamada e reuniu-se ao redor de seu leito, recitando as orações do manual. Sentada, solitária à mesa dos pecadores, Teresa não podia contar com nenhuma ajuda de fora. Na enfermaria, ninguém imaginou que ali estivesse uma santa na iminência de morrer. De vez em quando, porém, projetava misteriosas declarações de raios de luz num porvir muito próximo.
Nunca dei a Deus senão amor, e Ele não me retribuirá senão com amor. Depois da minha morte, farei cair uma chuva de rosas. Não morro, entro na vida. Do alto dos céus lhe farei compreender tudo quanto não posso lhe dizer aqui na terra. Todas as declarações feitas na enfermaria tecem como um grandioso Magnífica na linha de seus manuscritos que enaltecem a misericórdia do Senhor. Na tarde de quinta-feira, 30 de setembro de 1897, por volta das 15 horas, diz com voz ofegante que não se arrependia em ter se abandonado ao amor. Morrer de amor não é morrer em êxtase. Com franqueza, confessava ser isto o que sentia. À hora de bater o Ângelus, às 18 horas, a agonizante fita longamente seu olhar para a Virgem do Sorriso, segura firmemente o crucifixo e diz: Eu vos amo, meu Deus, eu vos amo. Após ter pronunciado estas palavras, inclinou a cabeça à direita e, de súbito, seus olhos adquiriam nova vida e fitava determinado ponto, pouco abaixo da estátua da Virgem. O semblante volta à expressão que tinha com plena saúde, parecia estar em êxtase. Seu rosto retomara a mesma cor de lírio que tinha com plena saúde. Seus olhos fixaram-se no alto, brilhantes de paz e alegria. Fazia com a cabeça graciosos movimentos, como se alguém a tivesse divinamente ferido com uma flecha de amor, e depois a retirasse para feri-la de novo. Exalou seu último suspiro e morre diante da comunidade reunida por volta das 19h20. Teresinha partiu para cantar as misericórdias do Senhor no céu. Após a morte, ela conservou um celeste sorriso. Era de uma beleza encantadora. Segurava tão fortemente seu crucifixo que foi preciso arrancá-lo de suas mãos para amortalhá-la. Seus membros permaneceram flexíveis até sua inumação. Ficou exposta, segundo o costume, dentro do coro junto à grade, desde sexta-feira de tarde até domingo de noite, e foi sepultada em terra rasa na segunda-feira, 4 de outubro de 1897, no cemitério de Lisieux. Paulina assumira o compromisso de publicar os escritos da irmã. Por isso, pôs logo mãos à obra e, em pouco tempo, transformou-os num volume de 474 páginas. Assim, um ano depois, em 1898, aparece História de uma Alma, com uma tiragem de 2.000 exemplares. Em 1899, foi preciso fazer uma nova edição, sucedida de muitas outras com traduções de diversos idiomas. Muitas cartas com pedidos de relíquias e com notícias de graças alcançadas chegaram ao Carmelo de Lisieux, e até hoje chegam as cartas. O Papa Bento XV, em 1921, promulgou o decreto de heroicidade de suas virtudes. Depois, seu sucessor, Pio XI, fez dela a estrela de seu pontificado. No dia de sua beatificação, 23 de abril de 1923, sua vida foi considerada uma palavra de Deus para o nosso século. Finalmente, no dia 17 de maio de 1925, o Papa Pio XI, em Roma,
canoniza Teresinha. A cerimônia contou com a presença de 33 cardeais e 250 bispos do mundo inteiro. 2 anos depois, o mesmo Pio XI proclama Santa Teresinha como padroeira principal das missões, pondo-a em pé de igualdade com o grande missionário São Francisco Xavier. O Papa Pio XII, em 1944, declarou-a padroeira da França em pé de igualdade com Santa Joana d'Arc. Teresa de Lisieux trouxe uma mensagem ao mundo. Ela ensinou aos homens um novo caminho para irem até Deus. Chegou ao cume da montanha do amor. Desejou apenas um distante infinito, que é a pátria celeste. Se lançou na fornalha ardente do amor eterno da Santíssima Trindade, fonte, razão e fim de toda a sua vida. A partir daí, começou a prodigiosa póstuma vida desta carmelita. Teresa foi a estrela fugaz no céu da santidade. Ela alcançou a meta em 24 anos de vida terrestre. Milhares de cartas chegaram ao Carmelo de Lisieux. Em uma viagem à França, em 1980, Papa João Paulo II falou perante 100.000 pessoas. De Teresa de Lisieux, pode-se dizer com convicção que o Espírito de Deus permitiu ao seu coração revelar diretamente aos homens do nosso tempo o mistério fundamental, a realidade fundamental do Evangelho. A trilhazinha é o caminho da santa infância. Neste caminho há simultaneamente a confirmação e a renovação da mais fundamental e mais universal verdade.